Agora, para dar continuidade ao louvor ao nosso Deus, vamos entoar as estrofes do hino 15, Vós, criaturas do Senhor. Queridos, a bênção do sábado é algo que nos enche de alegria. Após uma semana de trabalho, de lutas, de canseiras, temos a bênção deste abençoado dia. Desculpem-me a redundância. E estes hinos apontam para um Deus Criador, um Deus que nos sustenta, um Deus que cuida das flores, um Deus que cuida de todos nós. E por isso temos de estar com alegria a cantar estes hinos de louvor ao nosso Deus. O culto de adoração ao nosso Deus já começou. E todos nós somos convidados a louvá-lo e adorá-lo através agora do hino número 36, O Mundo é de Meu Deus. Senhor da criação e todo ser
6. A Deus demos glória. 1, 6. Última estrofe. A crer nos convida tal palavra de amor, dos merecimentos do Filho de Deus, em quem pois confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos veio. Obrigado. Vamos esperar pelos momentos da escola sabatina com toda a reverência e louvor a Deus. É com muita alegria que saudamos todos os presentes e que desejamos que este sábado, esta manhã de sábado, seja uma bênção na nossa vida e na vida dos nossos semelhantes, porque assim como recebemos, também deve fluir de nós as bênçãos para os outros. E uma vida transformada certamente que também transformará outras. Neste momento vamos convidar-vos a levantar e cantar o hino 384, 384. Thank
convidamos a todos que puderem a ajoelhar-se. Querido e amoroso Pai que estás nos mais altos céus, estamos gratos por hoje ser sábado. Estamos gratos por podermos estar aqui na Tua Santa Casa para Te louvar, para bendizer o Teu nome, para nos encontrarmos contigo, Pai. Te pedimos que as Tuas bênçãos possam ser derramadas sobre nós. Te pedimos que o Teu Santo Espírito possa estar presente, que possa entrar nos nossos corações e que nós possamos dar-lhe asas à transformação. Senhor, Te venho suplicar também que venhas com aqueles que aqui nos faltam, ou ainda se estão a dirigir para este local, que Tu possas também habitar neles, que Tu possas mover os seus corações, que eles possam se sentir atraídos por Ti, Pai. Cuida de todos que aqui estão presentes também, Senhor. São os favores que Te ousamos suplicar, não porque existam méritos em nós, mas Te pedimos humildemente no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom dia, bom sábado. Eu queria pedir lá acima que pudessem colocar o PowerPoint e eu hoje vou-vos falar um bocadinho nestes 5 minutos sobre milagres. E segundo o dicionário, podes passar, por favor? Segundo o dicionário, milagre quer dizer é um facto ou um acontecimento fora do comum que Deus realiza para confirmar o seu poder, o seu amor e a sua mensagem. E a Bíblia Thompson, também no seu dicionário, existe 3 sinónimos para esta palavra milagre, que é maravilha, prodígio e sinal. Os milagres acontecem, é verdade. E não acontecem só em atos extraordinários, coisas muito grandes. Eles acontecem também em coisas pequeninas, que muitas vezes nós não conseguimos ver, não compreendemos, mas estas coisas podem fazer uma grande diferença na vida de alguém. E um fato curioso, que eu, enquanto estava a ler um livro que se chama Milagres Não Acontecem Por Acaso, eu estava a ler e achei isto interessante, que a maioria das vezes os milagres acontecem com intensidade diretamente proporcional ao desejo de adequar a nossa vida à vontade de Deus, seguindo os seus planos que Ele tem para a nossa vida. E assim, nós podemos dizer que milagres não acontecem por acaso, porque nós desejamos pôr a nossa vida nos planos que Deus quer fazer. E ao analisarmos isto biblicamente, nós percebemos que é verdade. Por exemplo, vamos ver, Deus jamais abriria o Mar Vermelho se Moisés não tivesse disposto a colocar os seus pés na água e talvez apanhar uma constipação, não é? Ou então Davi, podemos falar um bocadinho sobre Davi. Se Davi não tivesse disposto a estar ali na frente do gigante Golias e não tivesse acreditado que conseguia atirar uma pedra com toda a força, esse milagre também não tinha acontecido. Ou então o povo que andou à volta dos muros de Jericó. Se esse povo não tivesse disposto a andar à volta de uma cidade, até ficar se calhar tonto, que andou tantas vezes à volta da cidade, e não tivessem gritado, que era a única coisa que eles tinham que fazer, era gritar para aqueles muros caírem, também Deus não tinha realizado este milagre. E ao vermos isto, o que é que levou Moisés a colocar os seus pés na água? O que é que levou Davi a atirar a pedra? O que é que levou este povo a andar à volta daquela cidade? E podemos ver, eu escrevi 6 coisinhas que podemos enumerar, e vou pedir que possam passar. Primeiro, acreditavam que Deus tinha um plano para a sua vida. Acreditavam que Deus tinha este plano e eles estavam dispostos a fazer tudo para o fazerem. O segundo é que tiveram que tomar uma decisão. Eventualmente, ao longo da sua vida, antes daquele milagre, eles tiveram que tomar uma decisão de vida ou de morte. Em terceiro, sustentavam um sonho maior que eles mesmos. Sustentavam este sonho que sabiam que se não fossem com Deus, se não fosse através do milagre, este sonho não poderia acontecer. No quarto ponto, não estavam preocupados com o que os outros podiam pensar. Muitas vezes Deus pede-nos para fazer algumas coisas que nós ficamos a pensar, o que é que ele vai pensar? Porque isto é algo muito estranho. Mas estes não estavam preocupados com aquilo que as outras pessoas podiam pensar. Em quinto, tiveram problemas, chegaram ao limite em que nada havia a fazer a não ser esperar um milagre. E em sexto, após o milagre, conheceram que foram usados por Deus.
Isto são pequenas 6 coisas que nós podemos enumerar destes 3 personagens que eu falei. E assim, milagres não podem ser explicados, porque senão não eram milagres. E não existe uma técnica específica para fazer milagres, mas existe uma coisa. As circunstâncias em que eles aconteceram têm algo muito em comum. E podemos ler em 2 de Reis 6, 1 a 7. Eu tenho aqui. Eu vou ler através daqui, porque esta é a versão da Bíblia Thompson. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: o lugar em que nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos até ao Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, um tronco e construamos ali um lugar para nos reunir. Disse ele: ide. Então um deles disse: queres ir com os teus servos? Respondeu Eliseu: eu irei. E foi com eles. Tendo eles chegado ao Jordão, cortaram madeira. Enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Gritou ele: ai, meu senhor, era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrando-lhe o lugar, Eliseu cortou um galho, lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: pegue-o. Então o homem estendeu a mão e o pegou. O que é que nós vemos aqui? Vemos um machado que flutuou. Apenas isto. Mas vemos claramente que neste relato, o que aconteceu antes do milagre fez com que isto pudesse acontecer. Então, Deus pode realizar o que aos nossos olhos parece impossível. Deus pode restaurar a saúde, Deus pode ajudar-nos na família, Deus pode ajudar nos nossos relacionamentos, Ele pode tornar viável aquele projeto que nós tínhamos já há muito tempo, que naquela altura não era possível para nós fazermos porque não tínhamos forças. Ele também pode transformar pessoas simples em grandes servos dele para levar a mensagem. E do mesmo modo que Deus fez com que o maná fosse ter com o povo de Israel quando estavam no deserto, Ele tem a capacidade de prover recursos para nós, de nos ajudar, quando nós não sabemos a quem mais havemos de recorrer. Deus só não pode fazer milagres como quer fazê-los na nossa vida. E é este poder que nós temos à nossa disposição, 24 horas por dia. É este poder que Deus está à espera de uma oportunidade para poder usar através de nós. E o nosso desejo, enquanto membros de Escola Sabatina, é que nós possamos entregar a nossa vida a Deus e permitir que Ele possa realizar milagres através dela. Bom sábado. E eis-nos chegado ao melhor momento, que é o da lição. Nós vamos pedir aos monitores que não se esqueçam de realizar a chamada dos 2 sábados, como aqueles que já estão habituados, já sabem, mas quem não tem estado entre nós, nós vamos agora dividir-nos em classes, vamos em unidades de ação, vamos então alguns deslocar-se para a parte lá de baixo e, portanto, pedíamos aos dinamizadores que não ultrapassassem as 10h45, está bem? E, sobretudo, que fizessem os seus cálculos para podermos todos, ao mesmo tempo, estar aqui preparados para continuar com o resto dos serviços, está bem? Uma boa lição para todos.
O que são hábitos, então? São práticas que nós temos no nosso dia-a-dia, são rotinas, Ok. por aí. Muito bem. Os hábitos são muito importantes. Eu tenho aqui uma definição que diz que o hábito é uma tendência ou comportamento, geralmente inconsciente, que resulta da repetição frequente de certos atos. Tem a ver com rotina, ok? Tem a ver com automatismo, tem a ver com a tendência que nós temos para fazer, pensar ou agir como já o fizemos, pensamos ou agimos no passado. O hábito, primeiro, ter hábitos é bom ou é mau? Pode ser bom. Depende dos Depende hábitos. dos hábitos, porque há Ok. coisas que nos fazem mal, não é? O que se sabe que ter hábitos é bom. Quando se estuda aquelas populações que vivem até aos 100 anos, os centenários, geralmente estas pessoas são pessoas de hábitos, são pessoas de rotinas e sabe-se que ter hábitos é bom, mas também não é só ter os hábitos, é importante ter bons hábitos. Aqui na lição, mesmo no último parágrafo, no sábado, diz o seguinte: o caminho que um hábito cria é o caminho mais rápido que se pode seguir para obter a recompensa que busca. Isto tem a ver com o quê? Quando nós vamos andar de bicicleta, é um hábito. Nós temos vários tipos de hábitos. Há os hábitos físicos, há os hábitos, podemos dizer, mentais, que às vezes têm hábitos de raciocínio, hábitos de pensamento. Temos os hábitos, como nos alimentamos, os próprios gostos que nós adquirimos são hábitos. São coisas que nós nos habituamos, tanto que muitas vezes nós, se calhar até nem gostávamos de determinada coisa, mas à medida que vamos experimentando, passamos a gostar. E o hábito é algo que nos facilita a vida. Quando nós começamos a escrever, uma criança que está, sei lá, na primária, começa com o A, o E, tem que pensar muito bem para escrever. Ao fim de algum tempo, criando-se o hábito da escrita, o que acontece é que a escrita sai de uma forma automática. Quando nós estamos a escrever, não estamos a pensar nas letras. Exceto quando às vezes empancamos em alguma palavra, às vezes temos ali que filtrar um bocadinho, mas habitualmente nós escrevemos de uma forma automática. Por isso os hábitos acabam por nos facilitar. É um caminho mais rápido para nós chegarmos a alguma coisa. De início, o exemplo que eu estava um bocadinho a dar, começamos a aprender a andar da bicicleta. Se calhar de início tem-se que pensar perna direita, perna esquerda, mantém o equilíbrio. Há umas quedas assim pelo meio, mas à medida que se vai persistindo, adquire-se o hábito de saber andar de bicicleta e depois aquilo já não se está a pensar na perna esquerda, nem na perna direita, nem vira para um lado nem vira para o outro, porque as coisas saem de uma forma automática. E diz aqui que um hábito é uma decisão inscrita na mente. Por outras palavras, nem sequer tem que se pensar sobre ele, simplesmente se faz. Era aquilo que eu estava a dizer. Em tudo. Na vida, às vezes até no que comemos, na forma como pensamos, a forma de nós raciocinarmos e nós encararmos as coisas é aprendida e depois nós fazemos aquilo de uma forma automática. Para fazer de forma diferente nós temos que fazer um esforço. E o hábito, os nossos hábitos têm a ver com a forma como nós vivemos, têm a ver com o nosso estilo de vida e, portanto, é que isto também é tão importante na vida de um mordomo. E tem aqui uma citação de Ellen White, que é do Testemunhos para a Igreja, no volume 4, na página 452, que diz o seguinte: nós seremos individualmente, para o tempo e para a eternidade, o que os nossos hábitos fizerem de nós. A vida dos que formam bons hábitos e são fiéis no cumprimento de todo o dever será como uma luz brilhante, lançando raios vivos no caminho dos outros. Isto tem aqui duas ideias importantes. Em primeiro lugar, os nossos hábitos têm uma implicação no nosso futuro. Ok? A eternidade, a forma como a eternidade vai ser para nós, tem muito a ver com os nossos hábitos e com a forma como nós vivemos agora. Mas depois, os nossos hábitos influenciam não só a nós próprios, influenciam os outros. A forma como nós vivemos o dia a dia, a forma como nós vamos adquirindo hábitos e os vamos pondo em prática, tem influência não só sobre nós, mas também sobre os outros. E no domingo nós estudamos então, começamos a falar sobre alguns hábitos. E o hábito mais importante da vida de um bom mordomo, qual é? Já está ligado?
Procuro Deus primeiro. É o hábito de procurar Deus primeiro. E o que é que significa colocar Deus em primeiro lugar? É fácil dizer. Nós até conhecemos um versículo que nos vem logo à cabeça quando buscai primeiro, até o cantamos, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas o que é que isto quer dizer? Pode ser não. Pelo menos para mim, pela minha experiência pessoal com Deus, é ao acordar, começar o dia com Ele, por exemplo. Ou numa dificuldade, procurá-lo a Ele primeiro, por exemplo. Ok? Mais exemplos. Ok, well. Pôr Deus em primeiro lugar, assim, teoricamente é muito fácil, mas depois na prática não é assim tão fácil, porque nós temos que pôr de lado o nosso eu, a nossa maneira de pensar, os nossos gostos, os nossos hábitos, aquilo que nós temos adquirido e que gostamos. A maior parte das vezes temos que pôr isso de parte para colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, por isso não é assim tão fácil. É muito fácil nós falarmos, mas depois na prática não é assim tão fácil. O colocar Deus em primeiro lugar tem a ver com várias coisas. Tem a ver com confiança. No auxiliar, depois do dinamizador, fala de que nós, para colocarmos Deus em primeiro lugar, temos que confiar nele. Porque o que é que significa colocar em primeiro lugar? Significa que os nossos primeiros pensamentos e melhores pensamentos vão para Ele. O nosso melhor tempo, ou o nosso tempo, vai para Ele. É aquela questão de nós instintivamente, ao longo do dia, sejam em bons momentos ou nos maus momentos, nós nos voltarmos para Deus. Isso também é um hábito que se vai cultivando e que também se cria. Tem a ver com prioridades. A quem é que nós damos prioridade? E colocar Deus em primeiro lugar é Ele ter a prioridade sobre nós próprios, sobre os outros, sobre o nosso trabalho, sobre as coisas que nós até gostamos. Tem a ver com prioridades. Tem a ver com fazer a sua vontade. Tem a ver com obediência. E, portanto, isto acaba por ser a base de tudo o resto. Tem a ver com reconhecer a soberania de Deus na nossa vida. O que é Deus ser soberano na nossa vida? É nós reconhecermos que Ele tem a primeira e a última palavra. Isto tem a ver com o confiar nele, porque sabemos que Ele sabe o que é melhor para nós. Tem a ver com nós o amarmos. Na lição havia vários versículos que tinha na pergunta e que falava de alguns versículos que nos falam desta questão de pôr Deus em primeiro lugar. Tem a ver com amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento. Há aqui um versículo de Paulo que diz que nós nele vivemos, nele nos movemos e existimos. Isto é, a nossa existência. A nossa existência tem que estar centrada em Deus e também depois procurar sempre saber e fazer a vontade de Deus. Diz aqui em Colossenses, entendei qual seja a vontade de Deus. E para nós entendermos qual seja a vontade de Deus, nós temos que procurá-la, temos que procurar compreendê-la e depois temos que a pôr em prática. Isto é alguma coisa? Sim. Sim, eu acho que vai de encontro com o que o Helder dizia, colocar o nosso eu de parte. Também acho que é necessário ter o hábito da submissão, perguntar o que é que Deus quer para mim nesta situação, o que é que eu posso aprender daqui, como é que Ele me pode usar e colocar o nosso ego, a nossa vontade de acordo com a vontade dele. A cada dia, isso é um trabalho de cada dia, é um trabalho de cada momento. E na lição fala-nos do exemplo máximo desta capacidade de colocar, ou deste hábito de colocar Deus em primeiro lugar, que foi Jesus, quando viveu neste mundo. Ele desde criança, e quando nós temos o primeiro episódio da adolescência, de quando Jesus era criança, que ele foi a Jerusalém, ele desde aquela altura, a forma como ele respondeu a Maria já mostrava que a prioridade dele era o seu pai que estava no céu e toda a sua vida, e depois nós vemos durante o seu ministério, ele dizia, a minha comida e a minha vida é fazer a vontade de Deus. E, portanto, toda a sua vida era centrada na vontade do Pai, na vontade do Pai para ele. E como é que ele conseguia fazer isto? Como é que ele conseguia centrar a sua vida no Pai? O que é que Jesus fazia?
que nós também precisamos fazer, e já falámos um bocadinho sobre isso. Da oração. Ok, Jesus passava horas e horas, nós temos vários episódios que ele se afastava durante a noite, de madrugada, ele passava tempo com o seu Pai em comunhão, de forma a conseguir a que esta ligação fosse tão perfeita, que Jesus, quando estava a fazer a sua vontade, estava a fazer a vontade do Pai. E diz-nos aqui na lição, nem todos os poderes das trevas puderam separar Jesus do Pai, porque Jesus criou o hábito de se manter totalmente ligado a Ele. E isto também é algo que nós temos que trabalhar na nossa vida, o procurar esta totalidade, procurar manter-nos totalmente ligados a Deus, porque aí ninguém nos poderá tocar. Não haverá nenhum poder das trevas que nos possa tocar e nos possa fazer cair se nós nos mantivermos totalmente ligados ao nosso Deus. E, portanto, este primeiro hábito que nos fala a lição, que é o procurar Deus em primeiro lugar, isto é, Deus ser o número 1, a música que às vezes cantamos no Agir, Cristo o número 1, Ele ser o primeiro na nossa vida, esse é o hábito que vai ser a base da nossa vida e de todo o estilo de vida que deve ter um mordomo. Depois, na lição da segunda-feira, qual é o outro hábito? É viver numa expectativa de aguardar o regresso de Jesus. Ok. Isto tem a ver com o quê? Às vezes acontece-me isso. Nós estamos tão cansados do trabalho que nós começamos a olhar para as férias. Eu para a semana vou ter assim uns dias que vou para fora e parece que o que me está a motivar agora a conseguir aguentar com os dias é ter ali uns dias que vamos ter pela frente para descansar. Isto é uma coisa muito pequenina à beira daquilo que estávamos... Mas é para nos dar um exemplo. Nós temos que viver nesta terra, cumprir as nossas funções, mas devemos ter os olhos no alvo. E o nosso alvo tem que ser o regresso de Jesus. Nós somos adventistas do 7º dia. Mesmo no nosso nome está lá bem impresso que aguardamos a segunda vinda. E este aguardar a segunda vinda tem que moldar a forma como nós vivemos no dia a dia. E como é que isso acontece? Como é que nós termos presente a certeza da segunda vinda e o desejo, não é só ter a certeza, é nós também desejarmos isso de todo o nosso coração, vai mudar a forma como nós vivemos no dia a dia. Pela forma como vivenciamos a nossa fé e como damos testemunho. Sim. E como levamos o Evangelho a outras pessoas. Ele voltará quando a palavra chegar a todos os cantos do mundo. Portanto, isso é uma forma de aguardarmos por Ele. Ok. Ao aguardarmos, ao termos este desejo, termos esta certeza, isso vai moldar a forma como nós vivemos, a forma como nós nos relacionamos com os outros, a forma como vamos querer que os outros também saibam desta realidade e que também amem essa realidade. E, portanto, isto vai alterar as nossas prioridades, vai alterar a forma como nós encaramos as coisas, traz-nos esperança, que é uma coisa que as pessoas cada vez têm menos, e a esperança da segunda vinda. E tudo o que está à volta da segunda vinda, a esperança de que um dia todo o mal acabará, todo o sofrimento acabará, que poderemos viver eternamente num lugar perfeito, sem sofrimento, sem dor. Essa esperança vai acabar por nos ajudar a lidar com os sofrimentos e com os problemas do dia-a-dia e com os desafios do dia-a-dia. As escolhas que nós vamos fazer vão ser diferentes. Vão ser diferentes porque vão estar moldadas por uma pessoa que tem desejos diferentes e que tem aspirações diferentes. A serenidade tem a ver também com a questão da esperança. Mesmo que às vezes as coisas pareçam negras e haja dificuldades e parece que às vezes não há solução, nós termos esta esperança, nós almejarmos, vai nos dar serenidade perante as situações mais complicadas que nos possam surgir na vida. Na lição, há aqui mais no terceiro parágrafo, no fim do terceiro parágrafo, segundo, desculpem, diz o seguinte: a promessa da segunda vinda dá-nos uma direção para a nossa vida, ok? Fornece uma perspectiva adequada para o presente e
Ok. Estávamos a falar, se alguém quiser falar, diz-me, põe o dedo, eu entrego o micro. Tá. Depois falávamos aqui outro hábito, e este hábito também é algo muito importante e algo muito difícil, que tem a ver com o quê? Com o tempo. O tempo. Às vezes nós dizíamos, se o dia tivesse mais umas horinhas, dava tanto jeitinho um dia com mais algumas horas. E diz aqui na lição logo no início, pode-se parar um relógio, mas não o fluir do tempo. Às vezes os relógios acabam as pilhas e param, mas infelizmente nós não conseguimos fazer um pause no tempo. O tempo não espera, ele continua a avançar, mesmo se ficarmos parados e nada fizermos. Nós até podemos parar, mas o tempo continua e continua a correr. E nós tivemos a oportunidade de ler alguns versículos que falam realmente sobre a questão do tempo. E porquê é que esta questão é importante? Eu não sei se lembram do que leram nos versículos. Lembram-se do que é que falava aqui nestes versículos? O tempo é que é o nosso tempo, começando como é passageiro, ok? Falava-nos aqui que a nossa vida passa bem rápido, é frágil, é muito frágil. Nós às vezes não temos a noção disso, nós às vezes achamos que somos invencíveis e que não nos acontece nada, mas a nossa vida é muito frágil, passa bem rápido. Nós não conhecemos o futuro, por isso o que nós temos agora, temos o presente, sabemos o que é que aconteceu no passado, temos agora o nosso presente, mas não conhecemos o futuro. E mesmo assim, aqui o último versículo de Eclesiastes diz-nos o quê? Que há tempo para tudo. Mesmo nós tendo pouco tempo, o tempo sendo fugaz, a nossa vida, está aqui um versículo que também fala à beira de Deus, à beira da eternidade, é um sopro, é nada. Mesmo assim, há tempo para tudo. E a pergunta que eu queria fazer então, como é que há tempo para tudo? Como é que há tempo para tudo? Isto tem a ver com o quê? Com a gestão dos nossos hábitos. Tem a ver com a gestão dos nossos hábitos? Muito bem, mais. Pode ser também com o facto de... Não é de haver um tempo para tudo, é de haver um momento na nossa vida em que nós vamos chorar, haver um momento em que nós vamos... não matar, como é que diz os versículos? Há um tempo para sorrir, um tempo para chorar, há um tempo para todas aquelas coisas, mas eu acho que pode não ser apenas um tempo para aquilo, pode ser um momento da nossa vida em que nós vamos passar por aquela situação. Portanto, mesmo curta, nós vamos passar por estes momentos, por estes tempos. Eu vou ler o versículo. Eu acho também o tempo está relacionado com as prioridades, porque muitas vezes dizemos que não temos tempo para o que é mais importante, mas passamos muito tempo ou perdemos muito tempo com coisas supérfluas que não servem para nada. Obrigada. Eu vou ler o versículo. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de cozer, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Há momentos para tudo na nossa vida. Mas nós também no nosso dia a dia temos também de saber gerir o tempo que nos é dado. Isso tem muito a ver com os hábitos, tem muito a ver com as prioridades, tem a ver com a forma como nós nos organizamos, tem a ver com aquilo que nós dispensamos mais tempo. E nós muitas vezes, se pensarem, andamos num corre-corre tanto que começamos a perder tempo ou a gastar mais tempo com coisas que não são prioritárias e que não são o mais importante. E que se nós nos sentássemos e fôssemos assim, bem, vamos lá fazer uma lista do que é mais importante. Essas coisas com que nós perdemos mais tempo nem são o que estão no topo da nossa lista. Só que nós vamos como que embalados. E quando andamos por ela, perdemos uma, perdemos duas, perdemos 3 horas com algo que não nos vai trazer nada, que não é importante, e depois, para aquilo que é realmente importante, nós temos uns minutos, ou então dizemos que não temos tempo. Há uma frase que eu às vezes põe-me a pensar nela, e eu às vezes concordo e não concordo, porque eu acho que uma das grandes armas de Satanás é encher-nos o tempo, é procurar-nos, manter-nos
ocupados com tudo e mais alguma coisa. Mas alguém dizia que quem se queixa de falta de tempo geralmente está a usar mal o tempo ou não está a ser organizado na forma como gera o tempo. E isso muitas vezes é verdade. Mas também é verdade que nós, a nível de trabalho, a nível de, mesmo às vezes até a nível da igreja, nós somos tão assoberbados de coisas para fazer, que nós depois ficamos como perdidos e acabamos por não conseguir gerir o tempo da melhor forma. E às vezes, se calhar, gerir o tempo também tem a ser nós nos sentarmos com o nosso Deus e vermos o que é importante, o que não, e o que é menos importante. Às vezes não é questão de não ser importante, é de não ser tão importante e também sermos capazes de dizer que não. Que nós às vezes também não somos capazes e acabamos por nós nos enterrarmos e acabamos por aceitar mais isto, depois aceitar mais aquilo e depois mais aquilo e mais aquilo, depois chegamos a um ponto que já as 24 horas não chegam. Na lição diz o seguinte: perante algo tão limitado e não renovável, o tempo não é renovável, como é o tempo, é importante que os cristãos sejam bons mordomos do tempo. Nós, diz à frente, se perdermos dinheiro, poderemos eventualmente recuperá-lo e até mesmo recuperar mais do que tínhamos inicialmente perdido. E nós já vimos histórias destas, mas o mesmo não se passa com o tempo. Um momento perdido é um momento perdido para sempre. Isto é assustador ler isto, porque nós muitas vezes temos a noção que perdemos tempo. O momento perdido, nós nunca mais recuperamos aquele tempo. O povo diz que tempo é dinheiro. Se calhar o tempo ainda é mais, é mais valioso do que o dinheiro, porque é como diz aqui, nós podemos perder dinheiro e podemos ganhá-lo outra vez. O tempo, uma vez perdido, nós não conseguimos recuperar. E depois tem uma citação de Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, que diz: o nosso tempo pertence a Deus. Cada momento é seu e estamos sob a mais solene obrigação de aproveitá-lo para a sua glória. De nenhum talento que nos concedeu requererá ele mais estrita conta do que do nosso tempo. O valor do tempo supera toda a computação. Cristo considerava precioso todo o momento e assim devemos considerá-lo. A vida é curta demais para ser esbanjada. Temos somente uns poucos dias da graça para nos prepararmos para a eternidade. Não temos tempo para dissipar, tempo para devotar aos prazeres egoístas, tempo para contemporizar com o pecado. Nós não temos tempo, não nos podemos dar ao luxo de perder tempo. Tem a ver com isso. E agora, não falo aqui diretamente na lição, mas dentro dos 10 mandamentos há um que fala sobre o tempo. Qual é? O 4º mandamento. E fala-nos o que é que nós temos que fazer com o tempo. Fala lá em 2 coisas principais, depois dessas podemos tirar mais. 6 dias. Trabalharás, ok? Isto tem a ver com o trabalhar, com o produzir, e depois, ao 7º, descansarás. Indo para além da questão do sábado, o sábado é um dia de descanso, um dia de louvor, de dedicação ao nosso Deus. Descansar de uma forma correta não é perda de tempo. Eu no outro dia tinha um miúdo que me dizia que achava que dormir era perda de tempo. Dormir é perda de tempo para ele. Dormir não estava a fazer nada, estava a perder tempo. E nós às vezes agimos dessa forma, porque cada vez vamos nos deitar mais tarde, estamos ali a insistir, porque achamos que estando a dormir estamos a perder tempo. Não, mas uma boa gestão de tempo inclui tempo para descanso. E há vários tipos de descanso. Temos o descanso do sábado, que estamos a falar, mas também temos o descanso do dormir, temos o descanso de umas férias. Isso é uma forma de também nós gerirmos bem o nosso tempo, porque nos vai dar energia para depois conseguirmos otimizar melhor. Eu às vezes digo aos doentes, que tenho pela frente que às vezes tirarem 1 horinha para fazerem um exercício físico, para terem até uma atividade que gostam, isso depois vai ajudá-los depois a conseguirem que o resto do tempo lhes renda muito melhor. E as pessoas muitas vezes não têm esta noção. Temos 5 minutos e vamos à lição. À lição de quarta-feira, que tem a ver com o estilo de vida. E o nosso estilo de vida, que nós falamos tanto e gostamos muito de falar do estilo de vida adventista, que nós somos, é uma das meninas algo que nos é muito, muito querido, que é o nosso estilo de vida, o que é mais do que uma série de hábitos, de bons hábitos que nós devemos adquirir. E porquê é que é importante
ter este estilo de vida saudável, estes hábitos saudáveis? Porque é que é importante? Queres? Nós somos o templo do Espírito Santo, portanto nós temos de cuidar bem de nós para estarmos em melhor contacto e reconhecermos a voz do Senhor quando Ele fala connosco. Ok. Um dos aspectos, provavelmente um dos mais importantes. Nós somos um todo e a forma como tratamos o nosso corpo e a nossa mente vai influenciar e Deus conseguimos procurar, através da forma como tratamos o nosso corpo, tratá-lo da melhor forma possível. Para sermos aquilo que Deus nos deu, nos tratamos da melhor maneira. Vocês já alguma vez ofereceram algo a alguém que depois vem a pessoa a utilizar aquilo assim de uma forma assim um bocadito sem dar valor? É frustrante, não é? Imaginem que até dão uma prenda a alguém que até tiveram a escolher aquilo com todo o cuidado. Depois vem a pessoa usar aquilo a 3 pancadas, estou a falar de uma peça de roupa ou qualquer coisa, nós ficamos tristes, ok? E portanto, se Deus nos deu algo de tão precioso, devemos tratá-lo da melhor forma. E um dos principais motivos para nós tratarmos da melhor forma é realmente mantermos o canal aberto para que Deus possa atuar em nós. E depois na lição de quinta-feira fala-nos de algo muito importante, que é a autodisciplina. Nós não gostamos muito desta palavra. Às vezes, se calhar, também porque não entendemos esta palavra da melhor forma, mas diz-nos que a autodisciplina é um dos traços de caráter mais importantes que um mordomo pode ter. E esta autodisciplina, e este auto muitas vezes faz-nos pensar em nós, mas esta autodisciplina só tem sentido se for debaixo da soberania de Deus, ok? Tem a ver com o autocontrole, tem a ver com a tal criação de hábitos. Como é que nós criamos um hábito? Repetindo. Repetindo 40 vezes adquire-se o hábito. Ok, e muitas vezes nós precisamos desta autodisciplina para ir repetindo as coisas, mesmo quando não gostamos muito. Sei lá, eu não gosto de brócolos, por exemplo, mas se eu for comendo, ao fim de 40 vezes, provavelmente já vou gostar. Mas tenho que ir repetindo, não posso desistir à primeira, nem posso desistir à segunda. E na aquisição dos hábitos, eu há uns anos atrás fiz um culto sobre hábitos, eu gostei muito de fazer aquele culto, já o fiz em não sei em quantos sítios, porque era sobre a questão dos hábitos e sobre a formação dos hábitos. E o que eu dizia lá, quando estudei sobre o assunto, é que realmente é muito mais fácil nós adquirirmos bons hábitos desde o início. É muito mais fácil eu ter adquirido um bom hábito do que depois, entretanto, estar a adquirir um mau hábito e substituí-lo por um bom. Não é fácil mudar hábitos. Eu dou um exemplo. Não sei, a mim acontece, há determinadas palavras que por algum motivo eu não as aprendi a escrever bem. Eu empanco sempre nelas. Mesmo quando eu às vezes empanco e vou... Se por algum motivo, às vezes, por exemplo, aprendemos a escrever uma palavra, agora com os Cs e com o novo acordo, nós às vezes ficamos meio esbaralhados. Porquê? Porque as coisas, o que nós aprendemos em primeiro lugar é o que nos fica com mais força, é aquilo que nos sai de uma forma mais automática. E por isso o ideal é nós criarmos bons hábitos desde o início. Mas esta autodisciplina é importante para criar bons hábitos, mas é sobretudo importante para nós mudarmos hábitos. E mudar hábitos é muito difícil. É muito difícil mesmo. Nós podemos perguntar a alguém que quer deixar de fumar. É muito difícil mudar hábitos, mas esta autodisciplina para mim só tem sentido se for vivida num contexto de reconhecer a soberania de Deus na nossa vida e permitir que Deus tome controle da nossa vida. Aí Ele vai nos dar essa capacidade de nos autodisciplinarmos, de nos autocontrolarmos, que não é um auto real, mas é um auto que vem de Deus, é Ele que está a controlar as coisas. E só para terminar, eles disseram 5 minutos, mas já não sou, acho que é mais um bocadinho. Diz-nos que, tem aqui uma citação de Ellen White, do Desejar Todas as Nações, que diz o seguinte: o mundo está entregue à condescendência com as próprias inclinações. E porque as pessoas agora, a prioridade das pessoas é fazer a sua vontade e aquilo que lhes sabe bem, é por isso que nós não gostamos do conceito de autodisciplina, não gostamos da palavra disciplina. Abundam os erros e fábulas, multiplicam-se os ardis de Satanás para destruir as pessoas. Todos quantos querem aperfeiçoar a santidade no temor de Deus têm que aprender as lições da temperança e do domínio próprio. Os apetites e as paixões devem ser mantidos em sujeição para com as mais elevadas faculdades do espírito. Esta autodisciplina é essencial àquela resistência mental e à visão espiritual que nos habilitarão para compreender e praticar as sagradas verdades da palavra de Deus.
E, portanto, isto é mesmo muito importante. E depois aqui no fim, a seguir, logo a frasezinha que vem a seguir, reforça aquilo que estávamos a dizer. A autodisciplina aperfeiçoa-se através da quê? Da prática habitual. Por isso nós temos que ser persistentes, nós temos que procurar não desanimar quando vamos abaixo. Quando nós erramos ou alguma coisa não corre como deveria ter corrido, nós devemos nos ajoelhar e pedir a ajuda de Deus e continuar. E ao fim das 40 vezes, provavelmente o hábito já estará instalado. Que haja... Nós podíamos ter falado de muitos mais hábitos, mas que haja em nós realmente este desejo de preservar os bons hábitos que Deus já conseguiu criar em nós e cuidar deles, não deixar que eles sejam substituídos por outros hábitos, mas também pedir a Deus que nos dê força para mudar todos aqueles pequenos ou grandes maus hábitos que existem na nossa vida, para que nós possamos realmente viver uma vida dando prioridade a Deus e com os olhos postos no céu. Bom sábado a todos. Agradecemos a vossa pronta colaboração em se recolocarem nos vossos lugares e, em boa hora, o Departamento de Mordomia teve esta boa e feliz ideia. Portanto, em conjunto com a Escola Sabatina e dentro do espírito da lição que estudamos esta semana, vai ser distribuído agora, portanto, da iniciativa do Departamento de Mordomia, um cartãozinho de compromisso para que possamos mais facilmente criar o bom hábito ou bons hábitos, porque há aqui uma série deles. Claro que cada um tomará o compromisso que entender por bem. É melhor fazer as coisas de forma segura, aos poucos, do que tentar fazer logo tudo de uma vez e depois não fazer nada. Portanto, mas enfim, quem quiser uma mudança radical, esta palavra é muito gira, gosto muito da palavra radical, se quiser, também não é nada de mal, é muito bom também. Sugere que a pessoa vai realmente viver uma vida diferente daqui para a frente. Tem é que ter muito mais força de vontade do que aquele que decidir tomar um passo de cada vez ou dar um passo de cada vez. Portanto, neste pequeno cartão vocês vão ver que há um compromisso em pôr ao Senhor e às coisas celestiais em primeiro lugar, ou até aos hábitos que nos podem levar ou ajudar a melhorar esses nossos compromissos. Por isso, nós vamos agora pedir que inclinem a vossa cabeça e que juntos nos unamos numa oração para pedir a bênção de Deus sobre esses compromissos que estão aí dentro da vossa mente e no vosso coração a trabalhar, se vão realmente tomar o compromisso ou não. Lembrem-se que em todas as coisas façamos a vontade do Pai. Vamos então orar. Pai nosso, nós desejamos, Senhor, sermos Teus, todo o nosso ser, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito, e que tudo quanto façamos possa ser para a honra e glória do Teu nome, para a bênção a este mundo que perece, para luz em meio às trevas. Por isso, Senhor, venha abençoar cada um de nós nos Teus propósitos e venha abençoar também o esforço
e que os anjos maus não possam ter parte em nada daquilo que for feito e possamos afastar-nos e dizer resolutamente: eu quero ser teu. Ajuda-me, Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mais um mês está a chegar ao fim e nós, como Escola Sabatina, como para a semana vai haver uma atividade regional, vamos fazer os aniversariantes este mês e pedimos desculpa desde já se alguma pessoa não estiver nesta lista ou se não for mencionada alguém, e se essa pessoa não for mencionada, venha na mesma aqui à frente. Também alguma visita que fez anos ou ainda faça durante este mês pode-se dirigir aqui à frente. E qualquer irmão que não esteja, pedimos que venha ter connosco para nós depois podermos atualizar esta lista. Então vamos começar. À medida que eu vou ler, peço que se possam chegar aqui à frente. Anabela Soares da Costa Bastos, André Ferreira da Conceição, Angelina Raquel Freitas da Silva, António Manuel Oliveira Ferreira, António Soares Ribeiro, Carlos Manuel Pinto Soares, César Lopes Carvalho, Cristina Maria Moreira das Neves Mota, Daniela Afonso Leitão Mota, Delfina Domingos Oliveira, Eduardo Gil Costa Pinto Bastos, Fernanda da Conceição Valente Nadais Ferreira, Guilhermina dos Santos Soares, Isabel Maria da Silva Ferreira, João José de Oliveira e Souza, Joaquim dos Santos Almeida Chaves, Joaquim Menezes da Silva, Joel Fernando Domingos Gonçalves, Lídia Maria Batista Rodrigues Maurício, Manuel Fernando da Silva Martins, Maria Conceição Pereira Teles, Maria Emília de Souza, Maria Germana Costa Lima Oliveira, Maria José Oliveira Ferreira, Maria José Oliveira Pinto, Maria Luísa Maria Moreira Costa, Mariana Isabel Conceição Correia, Marta Isabel Santos, Mimosa Ferreira Fernandes Lopes, Nelson José Domingos Machado Gonçalves, Pedro Miguel Ferreira Souza e, por fim, o pastor Paulo Cordeiro. Podem ir para os vossos lugares e que Deus vos possa abençoar a todos vocês no novo ano. E a seguir vamos ter a nossa participação especial.
Agradecemos à Lara e ao Filipe por esta melodia que trouxeram até nós. Vamos terminar a lição desta semana, deste dia, da Escola Sabatina, com o hino Só com Teu Deus, número 415. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, estás nos altos céus, Senhor. Obrigado, Pai, por este momento de escola sabatina que nós podemos ter, onde partilhamos mais uma lição que Tu trouxeste para cada um de nós, Pai. Senhor, neste momento venho pedir por tudo aquilo que vai acontecer aqui na Tua Santa Casa, para que Tu possas abençoar quem vai falar da Tua palavra, Senhor. Vem-nos dar um resto de um bom sábado, em nome de Jesus. Amém.